Quando surge palestrar, boa noite para nós, Raulito na voz. No vídeo de hoje eu vou trazer a análise tática do jogo Palmeiras e Chelsea. Essa análise eu peguei no canal que se chama Análise Verdão, muito legal. Inclusive eu já vi outras análises também, mas essa eu estou trazendo porque o jogo mais difícil do Palmeiras até então no Mundial. E por mais que teoricamente o Chelsea seja favorito, ele também apresenta diversos aspectos vulneráveis que o Palmeiras pode explorar e se dar bem. O vídeo não é dos mais curtos, mas a análise é muito interessante, muito legal, vale a pena assistir. Já de antemão agradeço a presença e a consideração de todo mundo, certo? Sexta-feira, na minha opinião, nós ganharemos do Chelsea e só vai. Certo, rapaziada? Forte abraço, Deus abençoe a todos e vamos lá, Verdão! Sob comando do italiano Enzo Maresca, um ferrenho guardiolista, o Chelsea é o próximo adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E por mais que seja o oponente mais difícil até aqui, não estamos falando de um time imbatível não. No vídeo de hoje eu vou te explicar toda a tática do Chelsea. A gente vai dissecar os padrões deles dentro de campo para entender quais são os pontos fortes que o Palmeiras precisa ficar de olho e quais são os pontos fracos que podem ser as brechas para o Palmeiras alcançar a semifinal desse Mundial. Eu falei que o Maresca é um guardiolista não à toa, tá? Porque ele foi auxiliar do Pep Guardiola lá no Manchester City antes de virar um treinador de fato. Mas, como já disse o Mário Marra, comentarista, em uma frase de muita sabedoria sobre o Domenech Torrent, outro ex-auxiliar do Guardiola, eu tenho um amigo que dormiu 10 anos na garagem e não virou um carro. Ou seja, não é porque o cara trabalhou com o Guardiola que ele é o Guardiola, ou que ele é tão bom quanto o Guardiola. Mas claro, ele pegou muitas referências do espanhol que são visíveis no jogo do Chelsea, a começar pela parte ofensiva. O Chelsea estrutura sua saída de bola a partir de um 3+2. Nessa construção inicial, um dos laterais, geralmente o esquerdo, recua e compõe a linha de 3 ao lado dos dois zagueiros, enquanto o outro lateral, normalmente o direito, se posiciona por dentro, ao lado de um dos volantes, formando uma dupla à frente dessa linha de 3. Claro que isso pode variar de acordo com os nomes, né? Ainda mais pensando nesse jogo contra o Palmeiras, porque eles não vão ter o Moisés Caicedo, que é o principal volante do Chelsea nessa saída de bola. Então, nesse caso, a gente pode ver o Reece James jogando já de início como um volante mesmo, uma coisa que ele já fez, jogando como um meio-campista ao lado do Lavia e dando lugar ao Malo Gusto na lateral direita. E aí ele pode ficar na saída e liberar o Cucurella para subir pela esquerda, ou dar amplitude pela direita, enquanto o lateral esquerdo, o Cucurella, fica na saída de 3. De qualquer forma, jogando o Malo Gusto ou um meio-campista de origem, mantendo o Reece James como um lateral construtor ou jogando no meio, os nomes podem mudar, mas o desenho não muda. O Maresca é um treinador bastante rígido e bastante ortodoxo nesse sentido, dá pra falar. O desenho do time é geralmente muito respeitado dentro de campo, não muda muito, e o que é importante inclusive pro Palmeiras, pensando que o time marca com encaixes individuais, né? Então é importante pro Palmeiras que esses jogadores não se mexam tanto mesmo. Voltando pra essa saída de bola, o goleiro Robert Sanches é utilizado como uma peça ativa nessa circulação, então ele participa dessa saída pra gerar superioridade, né, nessa saída curta, para atrair a pressão do adversário. E a ideia dessa estrutura acaba sendo manipular a primeira linha de marcação, né, atrair esse adversário, só que acaba apresentando riscos também quando esse adversário fecha bem os espaços desses dois jogadores da frente, né, desses dois volantes, quando encaixota esses dois volantes na saída de bola. O time nesse caso acaba se tornando previsível e acaba ou recuando a bola excessivamente ou em alguns casos perdendo a posse em zonas perigosas. Então, Palmeiras, olho nisso aí, hein? Quando enfrenta uma marcação alta, o Chelsea ele vai sempre tentar sair com toques curtos, sair com aproximações para encontrar um jogador livre, geralmente em zonas centrais ou no lado oposto à pressão. O objetivo aqui é sempre atrair e soltar, ou seja, fixar os marcadores para depois acelerar o jogo verticalmente, usando sempre muito de passes diagonais, com os meias se desmarcando e também com dinâmicas de terceiro homem, né? Que é aquela
ideia de você usar um jogador intermediário para acionar um cara que vem de frente, que vem com espaço para jogar. Já contra defesas mais baixas, o Chelsea acaba adotando um ataque posicional com mais paciência, rodando a bola de um lado para o outro até encontrar o seu espaço. E aqui é importante destacar os jogadores que atuam entre linhas, tá? O Cole Palmer e o Enzo Fernandes, dois jogadores bastante conhecidos já e que se aproximam dos volantes para oferecer linha de passe e acabam fazendo muito esse movimento de dentro para fora, né? Especialmente o Cole Palmer, porque quando ele faz esse movimento, como ele é um cara canhoto, ele nessas condições recebe por fora do bloco e aí pode ou conduzir com espaço, ou ter espaço para fazer um lançamento, um passe, um cruzamento, ou então acaba gerando espaço para outro companheiro, atraindo o volante do time adversário. Nesse caso, o centroavante do Chelsea atua de costas, oferecendo uma parede, uma opção de apoio frontal e tentando arrastar um dos zagueiros do outro time para abrir espaço. Enquanto isso, os pontas mantêm a largura máxima do campo, amplitude máxima, prontos para atacar as costas da última linha de defesa quando o espaço surgir. É realmente um 3-2-5 muito claro que o Chelsea utiliza, mas que ainda apresenta assim alguns problemas quando tem que quebrar os blocos por dentro. A rigidez do modelo faz com que o time tenha que rodar a bola excessivamente por fora do bloco, concentrando mais o jogo nos corredores laterais. Com isso, a criação pelo centro se torna limitada e as jogadas do Chelsea acabam terminando frequentemente em cruzamentos. Só que não são cruzamentos aleatórios não, tá? Eles utilizam bem esse recurso, variando entre cruzamentos direto pro camisa 9, que tá lá na área esperando, ou para infiltrações de outros jogadores, como o Enzo Fernandes, ou um dos volantes que vem de trás, ou até cruzamentos na segunda trave pro lateral do lado oposto, que sobe também na área para explorar essa possibilidade. Então, bom ficar de olho. Com essa quantidade de jogadores atacando a área, o Chelsea muitas vezes consegue empurrar a defesa do adversário para trás nesses momentos e gerar espaço numa zona que é bastante importante, que é aquele famoso funil, né? Aquele espaço na entrada da área de onde saem muitos gols. Só que é claro, atacar com muita gente tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos também, acaba gerando espaço atrás. O Chelsea é um time que funciona bem quando encontra tempo para executar a sua saída e impor a sua estrutura ofensiva, só que sofre contra pressões bem coordenadas e ainda carece de dinâmicas para quebrar blocos por dentro. Isso torna o time muitas vezes dependente de jogadas pelas laterais e vulnerável a perdas de posse no início da construção, e esse pode ser um caminho bem interessante para o Palmeiras. Nas transições defensivas, ou seja, nesses momentos em que o Chelsea perde a bola, eles adotam uma abordagem de pressão pós-perda imediata. Ou seja, assim que perde a bola, a equipe tenta reagir imediatamente, principalmente com os jogadores que estavam próximos ali da jogada. O objetivo é realmente recuperar a posse de bola ainda no campo ofensivo para impedir que o adversário sequer organize um contra-ataque. Quando dá certo, é uma maravilha. Só que quando essa pressão inicial é superada, aí o time se mostra muito vulnerável. Os volantes, que muitas vezes já estão adiantados, não tem tempo para voltar e recompor essa defesa. E isso acaba expondo os zagueiros muitas vezes a situações de inferioridade numérica e facilitando a progressão do adversário. E um fator que ainda agrava essa vulnerabilidade é o posicionamento dos laterais, né? Lembra que eu falei pra vocês que o Maresca gosta de usar os laterais atacando por dentro, entrando na área como opção pra finalizar, enfim, como meias, como pontas, como atacantes? Então, como eles ficam frequentemente projetados nessa fase ofensiva, as costas deles ficam desprotegidas. Quando a posse é perdida pelo Chelsea, os adversários frequentemente exploram justamente esse espaço nos corredores laterais, atacando em velocidade antes que o sistema defensivo do Chelsea consiga se reorganizar. É um belíssimo caminho. Vale lembrar que o Chelsea tem sim um time jovem, tá? Tem um time que aguenta correr de lá pra cá, de cá pra lá. Só que os espaços vão existir independentemente disso. Cabe ao Palmeiras ter um plano claro e organizado pra aproveitar esse tipo de espaço. E falando nessa parte defensiva, o time londrino marca utilizando predominantemente um bloco alto em cima da saída do adversário e variando ali entre um 4-2-3-1 e um 4-4-2. A ideia do Maresca é pressionar o adversário desde a saída de bola, utilizando frequentemente uma marcação individual nesses momentos de pressão alta, né? Especialmente nessa primeira construção do adversário para negar os espaços e as opções de passe. Já quando se posiciona em blocos um pouco mais
baixos ali, um bloco médio, bloco baixo, recuando um pouco mais essa marcação, aí o Chelsea acaba adotando uma marcação um pouco mais zonal, né? Priorizando mais a compactação entre as linhas e fechar os espaços no centro do campo. Mas é aquilo, gente, apesar de ter uma postura proativa sem a bola, o Chelsea apresenta fragilidades defensivas que estão diretamente relacionadas com a maneira que o time ataca, para vocês verem como o jogo é cíclico. Aquele problema que eu citei dos laterais projetados e deixando espaço às costas, acaba prejudicando também os zagueiros, que muitas vezes têm que fazer coberturas mais longas, coberturas pelos lados do campo, e isso desorganiza a última linha de defesa e abre espaços no lado oposto da jogada. E esse é um ponto que o Palmeiras precisa ter atenção. Um dos principais problemas desse Chelsea defensivamente está na defesa do lado oposto à jogada. Quando o time é forçado a girar a sua linha defensiva para cobrir o setor em que o adversário ataca, né? Geralmente depois de uma transição ou de uma inversão rápida, né? Quando o time tem que fazer esse balanço, o lado oposto da jogada, que deveria fechar o segundo pau ou proteger esse corredor mais fraco, costuma ficar desorganizado, até meio perdido. O Chelsea não consegue realizar esse balanço defensivo com a velocidade necessária, e isso abre espaços valiosos para finalização. Vocês estão anotando? É o caminho pro Palmeiras, hein? Outra vulnerabilidade desse Chelsea que pode ser explorada é o espaço nas costas da última linha. Como a equipe marca alto, como eu citei, naturalmente você tem bastante espaço entre a linha de zagueiros e o goleiro. Então os adversários que conseguem romper essa primeira linha de pressão do Chelsea com passes verticais rápidos ou até uma inversão de jogo, costumam explorar essa profundidade com facilidade. Então pode ser um bom caminho para Vitor Roque, para Maurício, para Estevão e por aí vai. Além disso, eu citei aqui no vídeo a possibilidade de jogar o Malo Gusto na lateral direita, né? E ele tem sido um ponto de atenção nos jogos do Chelsea também. Ele é um lateral que demonstra dificuldades em situação de 1 contra 1 defensivo e tem um jogo aéreo bastante irregular também, então é bom ficar de olho. Mas assim, meus amigos, tá claro que vai ser um baita desafio, porque o Chelsea tem diversos grandes jogadores. O Reece James é um belo de um lateral barra meio campista que bate bola parada. O Enzo Fernandes é uma joia, muito bom jogador, já conhecido. O Cole Palmer é aquele cara que pode resolver o jogo em um lance, é muito decisivo. O Pedro Neto é um ponta muito rápido que pode ser perigosíssimo quando ataca as costas da defesa ou em transições. Tudo isso é verdade. O Chelsea é favorito pro confronto, não tem por que dizer que não, mas não é imbatível também.